Vamos ao professor da Universidade Estadual de Campinas, Diego de Freitas Aranha. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço pelo convite, cumprimento os membros da mesa. É um prazer estar aqui de novo. A última vez que eu estive no Senado para tratar desse tema foi há 5 anos atrás. Então, fico feliz por poder contribuir novamente com o debate, mas entristecido em observar que houve muito pouco progresso nos últimos 5 anos. Bem, nessa outra ocasião que eu estive aqui, eu vim relatar sobre os testes os resultados nos testes de 2012, obtidos pela equipe que eu coordenei nesses testes. A nossa equipe venceu aquela edição dos testes do TSE e a gente apresentou, para vencer aquela competição, era um modelo de competição, um ataque que quebrava o sigilo do voto. Então, a gente demonstrou nas restrições do teste, que era possível recuperar os votos de uma urna eletrônica em ordem, sabendo exatamente como o primeiro, segundo, terceiro eleitores e assim por diante votaram, baseado apenas em informação pública. Outra consequência, outro resultado importante nesses testes, que a gente não teve tempo de explorar, porque eles têm um escopo e tempo limitados, que a integridade do software de votação e, consequentemente, dos resultados produzidos pela urna eletrônica dependia de segredos inseridos diretamente no código-fonte do software, do programa, que é uma decisão de projeto que viola as boas práticas desde os anos 90 na área de segurança. Assim, isso é questão de livro-texto, não é fronteira de tecnologia. Isso é desaconselhado desde que a área de segurança é uma área formalmente constituída. Bem, é importante observar que um sistema puramente eletrônico de votação, todas as suas propriedades principais, como o sigilo do voto e a integridade dos resultados, dependem unicamente da qualidade do software, dos mecanismos de segurança nele implementados e na resistência desses mecanismos a uma subversão, a um ataque externo. Portanto, esses sistemas são especialmente vulneráveis ao que a gente chama de fraude interna. Um programador mal intencionado que, de repente, trabalha no tribunal e tem acesso privilegiado ao sistema e está na posição também privilegiada para montar uma fraude em larga escala, talvez indetectável se ele for sofisticado o suficiente. Esse tipo de abordagem de fraude interna não pode ser exercitada nos testes de segurança do TSE. Então, os testes de segurança do TSE forçam os pesquisadores, as pessoas que participam, a tentar montar o que a gente chama de fraude externa. Alguém que não tem esse acesso privilegiado ao sistema de votação para programá-lo, para que ele se comporte de maneira desonesta, mas ele tenta descobrir como esses mecanismos foram implementados e tenta contorná-los de alguma forma. Então, eu coordenei novamente uma equipe em 2017 nos testes de segurança, equipe composta por Pedro Iossis, Caio Luders, Tiago Cardoso e Paulo Matias, de diferentes estados do Brasil, e a gente novamente obteve resultados muito, como que eu posso dizer, com muito sucesso nos testes, né? Sucesso para a equipe, não exatamente para o TSE. E foi dito aqui que esses testes ocorrem em condições particulares. Isso é fato. As condições de trabalho de pesquisadores nos testes do TSE são tipicamente piores do que um fraudador teria na prática. Eu vou listar algumas das restrições. A gente tinha, por exemplo, 4 dias para observar o código-fonte, que tem mais de 10 milhões de linhas de código, algo que é impossível de qualquer humano fazer num prazo tão curto. A gente tinha 4 dias para montar ataques contra o sistema. Eu imagino que um fraudador não precisa obedecer restrições de tempo tão rigorosas. A gente tinha inicialmente apenas um computador para a equipe poder usar, então a gente teve que solicitar mais computadores, o que demanda, no ambiente dos testes, burocracia, solicitar autorização para entrada de software que era do nosso domínio para poder utilizar dentro dos testes, autorização para instalar aquele software nos computadores fornecidos pelo TSE. No total, a gente preencheu múltiplas instâncias de mais de 8 tipos diferentes de formulários. Isso só para funcionar durante os testes. Então, durante os testes, você perde muito tempo lidando com as restrições dos próprios testes e não exatamente montando os ataques e tentando analisar a segurança do sistema, como é o objetivo original. Uma grande novidade desses testes é que a gente pôde fazer notas em papel, que não era possível em 2012. Então, a gente pôde copiar trechos de código em papel, só que a gente não podia cruzar a sala com essas notas para usar as notas obtidas a partir do código-fonte num ambiente onde a gente, de fato, avaliava a segurança do equipamento. Eu acho que, novamente, um fraudador não teria esse tipo de restrição, especialmente se ele tem acesso privilegiado ao sistema. Uma outra novidade desses testes é que o TSE tomou a liberdade de apagar trechos de código sensíveis contendo chaves criptográficas do código-fonte do sistema. Ou seja, a base de código fornecida para os pesquisadores não estava completa. Talvez por reconhecer que o acesso a essas chaves criptográficas fornecia também acesso privilegiado ao sistema, já que todas as suas propriedades de segurança
terminam dependendo do seu conhecimento. De qualquer forma, a gente conseguiu contornar todas essas restrições e exploramos uma sequência de vulnerabilidades durante os testes que permitiram a gente chegar até o ponto de adulterar o software de votação para injetar código de nossa autoria para ser executado no ambiente da urna eletrônica. Bem, nosso trabalho começou capturando uma chave criptográfica que o TSE esqueceu de apagar no código-fonte para decriptar os cartões de memória que contêm software para ser instalado na urna eletrônica. Então, esses cartões de memória têm software, existe uma cerimônia de carga onde o software é transmitido, transportado dos cartões para as urnas eletrônicas, e cada cartão desses pode instalar dezenas de urnas. Então, é um ponto muito interessante para um fraudador, porque a manipulação de um único cartão tem um poder aí de amplificar esse ataque para dezenas de urnas. A gente, de posse dessa chave criptográfica, que a gente memorizou e copiou trecho a trecho para o ambiente de testes, porque a gente não podia fazer notas em papel, nós conseguimos revelar o conteúdo desses cartões de memória, tendo acesso, aí, portanto, aos mecanismos de segurança e de proteção de integridade do software de votação nele implementado. Obtendo acesso ao software de votação, a gente descobriu que tinha 2 módulos do programa que não tinham sua integridade verificada. Esses 2 módulos cumpriam 2 funções. Uma delas era manter o registro cronológico de eventos pela urna eletrônica, desde o processo de instalação até o encerramento da votação. E o outro, basicamente, proteger o registro digital do voto, que é aquela lista embaralhada, armazenado em formato eletrônico das escolhas do eleitor, que o TSE alega ser o mecanismo de recontagem, mas como ele é produzido pelo próprio software, ele não pode verificar a contagem eletrônica feita por ele próprio. Bem, então, no terceiro dia de testes, a gente já tinha acesso a esses dois componentes do software para injetar trechos de códigos de nossa autoria. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, por exemplo, manipular os registros cronológicos mantidos pela urna eletrônica em um arquivo específico, invalidando o poder de auditoria ou de exame posterior, depois das eleições, do conteúdo desse arquivo, porque já tinha conteúdo adulterado. Novamente, isso depende unicamente do software de votação. Se o software de votação é adulterado, bem, ele pode produzir arquivos arbitrariamente escolhidos pelo atacante. A gente também descobriu como injetar código para que o registro digital do voto pudesse ser capturado e decifrado, seu conteúdo revelado, entre votos consecutivos. Isso permitiria, por exemplo, para um mesário malicioso, capturar esse arquivo antes e depois de um certo eleitor ilustre e saber exatamente como esse eleitor votou pela diferença entre as 2 versões do arquivo. No último dia dos testes, a gente teve os principais progressos, porque a gente descobriu, a gente passou a não mais interferir com as funcionalidades fornecidas por esses 2 componentes de software, mas utilizar esses 2 componentes de software para alterar o comportamento do software de votação. Então, uma das coisas que a gente fez na tarde do último dia de testes foi alterar mensagens de texto que são exibidas para o eleitor durante a votação para fazer propaganda para um certo candidato. Novamente, se a gente tinha acesso ao software de votação para introduzir comandos nossos, ele podia se comportar exatamente como a gente queria. Então, uma forma muito fácil e evidente de mostrar que a gente tinha controle sobre o software de votação é alterar uma mensagem visível para o eleitor. A gente também fez bastante progresso na direção de desviar votos de um candidato para outro. A gente chegou a ter uma versão do ataque pronta e funcional nas nossas máquinas, nas máquinas onde a gente estava trabalhando. Mas a gente não teve tempo de testar essa versão do ataque na urna eletrônica, porque nos testes, todas as nossas tentativas de ataque demoravam em 40 minutos para você instalar a urna, rodar todas as rotinas de autoteste, reiniciar novamente, dar início a uma votação. Então, todos esses procedimentos tomam muito tempo do investigador, né, que, novamente, não necessariamente é restrito no caso de um fraudador minimamente habilidoso. Não é exatamente uma surpresa que o software de votação tem essas vulnerabilidades, no sentido de que todo software é intrinsecamente vulnerável. É exatamente por isso que a gente não deve confiar resultados de eleição incondicionalmente a software de votação, ou a software. Não. É por isso que é importante ter um outro comprovante físico, o registro físico do voto, que permita ao eleitor, que não tem treinamento especializado, auditar se o voto específico dele, as escolhas que ele decidiu inserir no equipamento, são registradas corretamente em uma outra mídia, para que essa outra mídia sirva para auditoria, a recontagem, dependendo dos procedimentos eleitorais. Isso não é a minha opinião pessoal, esse é o entendimento da comunidade técnico-científica internacional, e isso segue exatamente a experiência de todos os outros países que implantaram o voto eletrônico em algum momento.
Não há outro país no mundo que utiliza ainda sistemas de votação puramente eletrônicos, baseados em máquinas de votar. Todos eles já migraram para sistemas que fornecem maior transparência, usando o registro físico do voto. A gente pode debater aqui por uma semana qual a melhor forma de implementar esse registro, qual a melhor forma de integrá-lo no sistema brasileiro, mas eu não considero a presença de um registro físico que seja negociável. É simplesmente um requisito básico para a transparência. Em épocas de política e eleições cada vez mais polarizadas, que a gente vai ter vitórias cada vez mais apertadas, não pode haver uma dúvida, uma indecisão sobre qual o resultado correto e acurado das nossas eleições. Sobre a questão orçamentária, eu gostaria de finalizar basicamente dizendo que a possibilidade de autoria de uma eleição não deveria ter preço. Não. Basicamente, esse é o requisito fundamental de qualquer eleição, provar para os eleitores, provar para os participantes, provar para a sociedade que o resultado é acurado e honesto. Isso não deveria ser negociável. Como é que o senhor disse que a eleição não deveria ter preço? O que não deveria ter preço? Transparência não deveria ter preço. Não, gostei, é um requisito fundamental. Gostei da frase, gostei. Transparência de uma eleição não deveria ter preço. Não deveria ter preço. Ainda mais a desse ano. Exatamente. Então, essa discussão em torno de se não é possível acomodar o sistema brasileiro para que ele possa ser transparente, para mim, inverte completamente a sequência lógica das coisas. Transparência é um requisito. A gente não deveria considerar se elas podem ser tornadas transparentes ou não. A gente deveria encontrar uma forma de torná-las transparentes e depois descobrir exatamente qual que é o orçamento, como a gente pode fazer isso da maneira mais eficiente. Esse deveria ser o raciocínio.